aula que você vai assistir a seguir faz parte do curso online Teologia de Umbanda ministrado por Pai Rodrigo Queiroz na Umbanda EAD. Você pode assistir o curso completo fazendo a sua matrícula na nossa plataforma. O estudo conta com mais de 60 aulas que explicam no detalhinho quem são os orixás, caboclos, pretos velhos, exus e pombagiras, quais os fundamentos dos rituais e magias na Umbanda, qual a origem da religião e muito mais. Nesse vídeo você encontra um desconto promocional de 10% usando o cupom AULA10. Matricule-se clicando no link que está aqui na descrição do vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Boa aula e eu te espero do lado de cá! Como eu disse, a Umbanda virou para mim, desde cedo mesmo, um objeto de ativismo. Pois é, por que isso acontece? Porque quando eu começo então o meu desenvolvimento, ele começa ali, onde eu a conheci, na cozinha da casa do meu pai. Na cozinha cor-de-rosa da casa do meu pai. Esse jovem que aceitou me desenvolver, ele aceitou por um curtíssimo período. Ele começou o meu desenvolvimento mediúnico, ali, domesticamente, na casa do meu pai. E a gente está falando de hoje, 28 anos atrás, e se fala tanto, né? Se critica tanto trabalhos domésticos, pois é, a Umbanda que eu conheci, a minha Umbanda raiz, querendo ou não, a minha raiz foi em casa, pela força da espiritualidade, pela força do caboclo sete flechas, caboclo flecheiro, pela força do pai José do Toco, do caboclo treme-terra, do senhor Exu Tranca-Rua das Porteiras, seu baiano Sete Facas, Maria Mulambo, as entidades que esse rapaz incorporava. E aí, então, começa ali o desenvolvimento e é feito 3 trabalhos. Mais sobre como foram esses trabalhos eu também narro lá no nosso módulo Mediunidade. Mas olha, só para você entender, 3 trabalhos aconteceu num período de, no máximo, 2 meses. Com 2 meses, eu ainda não havia conhecido o terreiro, não sabia como era isso, nada. Nunca tinha ouvido um atabaque, nada. Estava tudo ali na casa do meu pai. O máximo que eu sabia era uns 4, meia dúzia de ponto cantado que ele cantava, mexendo no maracazinho dele. Um dia eu chego em casa, ele está lá no meio da tarde, e aí ele falou, vim aqui para falar com você que eu não vou mais dar continuidade ao desenvolvimento. Ele estava transfigurado, chorando, triste, enfim. E porque, enfim, a mãe dele tinha cometido suicídio naquela semana e ele entrou numa pira, né, de acusar os guias, né? Ele não se conformava. Por que as entidades não avisaram ele? Por que muitas vezes as entidades avisaram ele para avisar pessoas sobre coisas ruins que estavam para acontecer, para poder evitar, mas nesse caso não anteciparam a ele que a mãe estava prestes a cometer o suicídio como fez. Então não tinha como eu questionar, né, aquela decisão, enfim, quem era eu. E eu lembro de acolher, né, falar, tá bom, tudo bem. E aí eu lembro assim, ele, a esposa do meu pai na época, olhando para minha cara, eu saí, fui para o banheiro e eu acho que ouviram, né? Eu chorava igual criança, desesperado, não é possível. Chorei, tomei um banho e fui tentar dormir e os dias passaram alguns dias. E aí eu senti muita vontade de fazer uma oferenda. Eu já tinha feito uma vez aí nesse processo. E fui por intuição, assim, movido por uma visão. Eu tive uma ideia e aí eu fui. Na época tinha quitanda. Só quem é 40 a mais pegou essa referência, né? Tinha quitanda, é o mesmo que hortifruti na rua, sem ser um mercado em volta, né? E aí eu fui na quitanda, escolhi umas frutas que eu senti ali, vontade, e aí eu colhi umas ervas na rua
E eu lembro que foi aí que eu passei na frente de uma primavera cor-de-rosa imensa, linda, 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 toda florida. E aí eu peguei um pouco de primavera cor-de-rosa, não podia faltar nessa minha oferenda. Peguei umas velinhas verdes, peguei uma faca, pus uma mochilinha de jeans que eu tinha, montei num busão, fui parar no campus da Unesp de Bauru. Na época era tudo mato, né? Tinha Unesp e mata por todos os lados ali. E aí entrei numa mata ali e fui andando, com medo, cabreiro, né? Até que encontrei uma árvore muito bonita no meio do caminho e entendi que era ali o lugar que eu ia fazer a minha oferenda. Tirei ali as folhas mais secas, né? Deixei em contato com a terra e rezando do meu jeito, cantando um pouco que eu sabia, eu acendi um incenso e fui dispondo ali as frutas, arrumando a primavera em volta, e levei uma cerveja, aquelas coisas que eu já sabia ali, um charuto. E comecei ali a cantar, a rezar, e aí senti a presença assim, de alguém nas minhas costas. Quando eu olho, eu vejo pela primeira vez o Pai Tupinambá. E depois de passar do susto, porque eu não sou clarividente, e aí ali ele trava um diálogo comigo, aí ele me fala: filho, agora é com a gente, eu vou te conduzir, você precisa confiar. E eu chorava muito de emoção, né? Me sentia muito abençoado por essa possibilidade, né? E aí terminei ali a minha oferenda, fui embora e passaram uns dias, fui na casa de um amigo, saindo da casa de um amigo, indo ali num ponto de ônibus, eu começo a escutar um som de atabaque, e um cheiro de erva queimada no ar. Falei, nossa! E comecei a seguir esse cheiro e esse barulho, até que eu chego numa portinha, uma garagenzinha, é um terreiro ali, e eu entro ali, e ali eu começo a ir e dar continuidade ao desenvolvimento, acolhido ali por aquele terreiro que passa a ser, então, o meu primeiro terreiro, mas a segunda mão que vai cuidar da minha coroa, do meu desenvolvimento. E é ali, então, que o Pai Tupinambá incorpora pela primeira vez, e aí eu fico um tempo ali e vou passar para outro terreiro. Nesse período, então eu estou sem esse apoio de ninguém, né? Estou indo no terreiro e muito rápido o Pai Tupinambá atendendo, começa a fazer muita fila, muita gente procurando ele, e hoje eu fico pensando, né? Um garoto de 14 anos ali na corrente, né? Com cara de garoto, né? Não tem como enganar essa idade. Pessoas indo para o terreiro para tomar passe com as entidades desse rapaz. Eu entendo alguns conflitos que surgiram no terreiro, né? E entendo o meu despreparo emocional diante daquilo. Eu comecei a me achar muito especial, demais da conta, rapaz. Nossa, como eu sou foda, né? Essas pessoas vindo aqui e tudo mais. Então isso abre espaço para um momento, vai ter uma gira de Exu, e vem uma entidade, minha primeira vez que eu, hipoteticamente, incorporo ali o Exu, e esse Exu, então, vai começar a me conduzir ali. E aí eu passo pela primeira grande decepção e tragédia no meu caminho religioso, que é perceber esse Exu vindo ocupando espaço, e começa a incorporar em horas inconvenientes, e as pessoas que estavam me acompanhando, comecei a ser cercado por muitas pessoas muito mais velhas, muito mais interesseiras também, né? E aí, quando eu comecei a fazer uns trabalhos domésticos, e quando eu percebi
já vinha só essa entidade, essa entidade, essa entidade. Não vinha mais o Pai Tupinambá, não vinha mais o Pai João. E eu não percebi, mas estava vindo só esse espírito que se chamava Exu. Ele se dizia Exu e controlava a vida das pessoas, ia criando codependência nas pessoas e tudo mais, e qualquer coisa ele estava à disposição, ele incorporava. Até que um dia, uma dessas pessoas que me acompanhava, uma mulher muito mais velha, muito mais experiente, espiritualizada, muito querida, ela me chama para conversar e fala: olha, Rodrigo, eu queria te dizer que eu sinto saudade do Pai Tupinambá. E aí eu me toquei. Eita, por que você está falando isso? É porque fazem meses que a gente não vê mais ele. E aí eu não tinha me tocado, não tinha entendido que estava acontecendo isso. Até que então eu chego em casa, eu tinha um altarzinho lá na casa do meu pai, num banheirinho, né, abandonado. Eu entro lá, um lugar que eu sempre me sentia acolhido, fritava, vibrava. Eu entrei lá, senti frio, não vou nem de lembrar. Acho que é uma das maiores angústias, talvez a terceira maior angústia que eu já senti na vida. Senti esse frio, senti essa angústia e eu não sabia o que pensar, nem o que dizer. Eu lembro que eu fechei a porta e não entrei mais lá por dias. E eu ia todo dia. Até que eu estou na minha escola estudando, eu estudava à noite, né? Meu pai... eu estava saindo de casa para ir para a escola, abro a porta, tá na porta aquele rapaz que começou a me desenvolver incorporado. Eita porra! Ele estava ali incorporado e já entrou para a casa do meu pai e falou: vim aqui que a farsa acabou. Entendeu? Mas nunca mais tinha tido nenhum contato com ele assim, né? Aí ele... Nossa, eu lembro que era uma escadaria, ele subiu lá, incorporado e tal, sentou e mandou chamar X pessoas, né? As pessoas que estavam sempre envolvidas comigo, e ficou quieto enquanto não chegou as pessoas. Só falou que a farsa acabou. E eu ali, meu pai ali, a esposa do meu pai ali. Aí chegam as pessoas e falam: está todo mundo aqui? Todas essas pessoas me eram muito caras. Eram pessoas que eu tinha afeto verdadeiro, né? E aí ele começa a falar, então, que esse espírito, que se dizia ser o Exu tal, estava ali já há 8 meses na minha vida, né? E ele era um quiumba. Um quiumba para nós é um espírito obsessor, um arruaceiro, um mal intencionado. E que não era Exu, e que o que ele estava causando na vida das pessoas era transtorno, era codependência e etc, blá, 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 foi fundamentando. Eu lembro que eu não conseguia concatenar com as coisas, eu só sentia muito, né? Vergonha. Não tinha nenhum momento me passou pela cabeça a intenção, né, de prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Você vê, a intenção sempre foi boa, mas talvez com que motivação, né? Fica aí alguns questionamentos. E eu lembro que fiquei muito triste, eu chorava. Aí ele traz esse espírito, ele incorpora, ele manda o cara recolher as firmezas dele no astral e tal. É um baita de um momento assim. Aí ele assume, ele fala outras coisas que fez com as pessoas, no espiritual, blá, blá, blá. E aí se recolhe, e aí então que vem, assume ali a minha mediunidade, o tranca-ruas das 7 encruzilhadas. Completamente tudo diferente, energia diferente, postura diferente, outro ser mesmo. Só que aí
Aí quebrou uma coisa em mim, né? Aí alguma coisa ficou quebrada em mim. Eu não queria saber ouvir de Exu. Não queria saber, não queria. Então, sou muito grato ao Tranca-Ruas, senhor Tranca-Ruas, tem muita paciência, assim, né? Ele tá acolhendo ali ainda um jovem, e numa condição muito sensível, muito vulnerável, e aí eu não quero saber disso mais, vou ficar muito abalado, e por isso, ou por um movimento próprio das entidades, o pai Tupinambá não volta, o pai João não volta, e eu vou entrar num hiato de prática mediúnica e vou começar só a estudar, né? As minhas vivências de terreiro vão ser de participação, de estar lá, mas mediunicamente muito fragilizada. E eu começo a estudar. E nesse período eu conheço então a obra do Rubens Saraceni, e aquilo lá vai me preencher de respostas, e eu vou então querer compartilhar isso com o mundo, o meu mundinho, que era Bauru, interior de São Paulo, e crio o Jornal de Umbanda Sagrada. O Jornal de Umbanda Sagrada ele é criado em 1999 e tem o objetivo de divulgar os meus estudos ali que eu estava tendo com a obra de Rubens Saraceni, que para mim respondia todas as minhas questões e necessidades numa Umbanda, num tempo que não tinha resposta. A gente está falando de 25 anos atrás, hoje, em 2024. Então, não tinha respostas. Era tudo muito sem critério. E aí, então, eu vou me dedicar a esse campo de estudo, a esse segmento. Vou conhecer o Rubens. Nesse período, eu conheço o Alexandre Cumino. Aí, juntos, a gente vai começar a escrever juntos no Jornal de Umbanda Sagrada. E o Jornal de Umbanda Sagrada vai começar a crescer, e durou 18 anos, né? Durante 3 anos e meio, 4 anos, ficou sob minha liderança e meu editorial. Depois, por uma questão logística, transfere para São Paulo, o Alexandre Cumino vai dar caminho e continuidade com o jornal, e eu passo a ser um conselheiro e colaborador dentro do jornal. E ele vai existir por 18 anos. Então, esse é o meu primeiro momento em que eu preciso transbordar minhas perspectivas dentro da Umbanda, de aprendizado, que diante da realidade que eu estava vendo, era muito diferente para pior, e eu entendia que o conhecimento poderia mudar a realidade positivamente. O jornal tem essa função, ele é um difusor de conhecimento gratuito, filantrópico, com único e restrito objetivo: divulgar, difundir a Umbanda dentro daquele universo que eu entendia. E aí não para por aí. Depois de estar estudando, eu começo a ter vontade de ensinar. E fui encorajado pelo Rubens Saraceni, pelo Alexandre Cumino, a montar uma turma de estudos aqui em Bauru. Foi quando, a convite de um amigo à época, ele oferece o espaço dele, que ele tinha um escritório, num prédio, né, edifício Caravelas, na rua 1º de Agosto, aqui na cidade de Bauru. E aos sábados eu reunia um grupo, eu coloquei no jornalzinho, né, que ia ter esse grupo de estudo, e teve 21 pessoas interessadas nesse grupo. Isso a gente está falando já no ano de 2000, né? E 2001. E aí, então, a gente vai se reunir todo sábado. Eu criei um plano de estudo lá, baseado na obra do Rubens, e tinha 21 pessoas, bem mais velhas que eu,
com muito mais experiência de terreiro do que eu, e que estavam ali dispostas a me ouvir. E ouvia com muita curiosidade, ouvia com muito interesse e com muito respeito. Eu descobri que eu queria viver para ensinar, eu queria viver para falar disso, né? Essa turma foi tão interessante que começou com 21 pessoas, terminou com 20. Eu precisei tirar, pedir para se desligar, porque ele começou a criar conflitos mesmo. E o outro, depois, no final, de uma semana depois, desencarnou o meu aluno mais aplicado, o mais antigo, né, o mais de idade avançada, o mais entusiasta, o mais amoroso. Depois de uma semana ele desencarna, né, e deixa lembranças assim, incríveis, né, desse convívio que eu tive com ele. Por essas pessoas eu entendi que tinha alguma coisa especial ali que eu podia oferecer para mais pessoas. E assim eu começo a montar turmas, né, de estudo. Eu vou montar então a primeira turma de teologia de Umbanda, também em 2001, aí sob a outorga e autorização do sacerdote Pai Cleófano, em Bauru, do terreiro de Umbanda, Caboclo do Sol e da Lua, que eu trabalhei lá, né, por anos naquela corrente, e ele aceitou dar espaço para o então ainda garoto falar lá para a comunidade dele. Eu acho que ele foi muito corajoso. Eu acho que hoje eu consigo olhar para trás e respeitá-lo nesse aspecto, porque ele era muito seguro de si, de fato, e ele foi muito sagaz de dizer para mim: eu deixo, Rodrigo, só que só na assistência, você vai ficar ali da corrente para fora, mas você vai poder ter um dia lá para isso. E ele permitiu que eu fosse lá, divulgasse para as pessoas, e teve 80 pessoas agora, então, interessadas em me ouvir. E foi incrível, foi um ano de estudo da teologia de Umbanda, primeira turma oficial daí com um nome. A teologia de Umbanda foi no Caboclo Sol e Lua. Eu lembro da formatura, e de lá eu fiz grandes amizades que perduram até hoje na minha vida, né? Pessoas incríveis, de práticas de Umbanda, de catimbó, de tradições que estiveram lá para ouvir. Em 2002, eu crio o Colégio de Umbanda Sagrada, que era um anexo numa loja de artigo religioso tradicional na cidade. Ele tinha um espaço ali, eu alugo o espaço dele. E não alugo, na verdade, a gente faz um bem bolado e eu ia pagar uma comissão para ele sobre aluno, e foi ali uma experiência muito interessante. Numa avenida, principal avenida da cidade, chama Rodrigues Alves, montei lá colégio de Umbanda, e outra, então, a turma de teologia de Umbanda agora, sem estar sob teto de ninguém, agora era a minha total responsabilidade, e com mensalidade, né, envolvida, então você tinha que entregar um serviço e tudo mais. E eu lembro que eu fiz um coquetel de abertura, de lançamento, e veio mais de 20 sacerdotes da cidade, que nunca mais voltaram lá, mas estiveram lá para poder prestigiar ou realmente agorar aquele empreendimento. Certo ou não, deu muito certo para mim, porque ali fiquei por volta de um ano também, e assim surge o Instituto Cultural Aruanda em 2004, que é esse altar que você vê aqui atrás, uma parte dele, que você vai ver muito nas nossas filmagens, você vai ver muito no curso oficial. E nessa toada de sempre levar conhecimento, eu estava viajando muito, né? Eu não vi o nascimento do meu primeiro filho, porque eu estava em Assunção, dando teologia de Umbanda, e nessa ocasião, inclusive, foi uma última vez que eu viajei, e o Ogum Sete Ondas, que me acompanha, falou assim:
Agora, você precisa achar uma forma de continuar ensinando as pessoas sem sair do lugar. A gente está falando de 2004, senhoras e senhores, 2005, e eu guardei isso. Não consegui entender, mas guardei isso. Até que eu começo a estudar, eu sempre fui muito envolvido com tecnologia, e aí, na época, existiam uns testes de web que transmitia vídeo, né, de uma forma muito parca, mas você podia baixar o vídeo e tudo mais. Eu aprendi a fazer isso e resolvi, vou montar uma web TV. Estava meio na modinha querer fazer isso, né? Grandes portais faziam isso, Terra, UOL, e eu queria também ter uma web TV, né? Uma web TV US, TV Umbanda Sagrada, que eu criaria ali simultaneamente com a RUS, a Rádio Umbanda Sagrada. O tal podcast que se fala hoje eu já fazia em 2005 ali, 2006. Para isso, eu precisava criar um ambiente de estúdio e fui na casa da minha falecida avó materna, na época não, e ela me cedeu um porão que ela tinha, assim, uma salinha muito pequenininha, pé direito baixo, um ambiente bem quente, bem caloroso, e que eu pude ali forrar as paredes com caixas de ovos e um fundo verde, e fui procurar alguém para me ensinar a mexer numa câmera. Eu comprei uma Handycam, ela está aqui no nosso memorial, na nossa sede, e eu comprei isso já no Mercado Livre, já existia, e aí eu aprendi a mexer, com a ajuda de uma pessoa, a mexer nos programas que eram envolvidos para fazer edição bem simples. Quando eu preparo tudo para montar a ideia de uma web TV, eu entendi o recado. Caramba, dá para eu ensinar assim? A oralidade é onde o verbo chega, como o verbo chega, não importa como. Se a gente tem a tecnologia e ela é inspirada pelo mundo espiritual, então vamos fazer dela o uso mais adequado. E é aí, então, que eu vislumbro, nasce aqui o primeiro colégio de Umbanda virtual. Esse era o nome inicial. Colégio de Umbanda virtual. E então eu lanço a primeira turma de teologia de Umbanda da história do mundo, que o mundo jamais viu, da teologia online. O Rubens Saraceni ficou muito bravo, o Alexandre Comino ficou muito cabreiro e todo mundo ficou muito emputecido. Esse tal Rodrigo, esse caipira do interior, está profanando, está banalizando, ele vai fazer os outros começar a vender teologia no camelô. Quando me falaram isso, eu falei, só eu acho isso um absurdo? Só eu acho que se um dia vender teologia no camelô, o nosso sucesso transbordou todas as barreiras, seria um sonho. Teologia de Umbanda vendido no camelô. Esse camelô é Bruno e Marrone, meu irmão. Camelô é Zeca Pagodinho. Camelô é filme bombado, não é teologia de Umbanda. Então a preocupação era bastante esquisita. Mas eu segui a orientação do Ogum Sete Ondas. Ele falou, está falado. Pai Tupinambá abençoou. Pai João concordou. Aí não tem como. Não tem, para mim, não acabou. É só isso que eu preciso. E aí então nasce o Colégio de Umbanda Virtual, que logo em seguida vai tomar o nome Umbanda EAD, né? Ficar algo mais adequado. Eu vou estudar sobre educação online, educação à distância, e aí eu entendi, poxa, por que não Umbanda EAD? E aí surge Umbanda EAD. Em 2006, Umbanda EAC dá andamento à sua primeira turma de teologia de Umbanda,
no modelo virtual. E assim foi o modelo da teologia de Umbanda Sagrada, aquele programa oficial do Rubens Saraceni. E eu ministrei isso até 2010, quando o Alexandre Comino decidiu aceitar meu convite de vir dar andamento, porque eu entendia que ele era a pessoa mais adequada para falar desse assunto dentro desse ambiente. Alexandre Comino conduziu as turmas desde a 11ª, em 2010, até a 27ª, em 2024. Quando então entendemos que é hora de uma grande revisão dos saberes, das verdades dentro da Umbanda, e para mim passou a não fazer mais sentido a ideia de uma Umbanda sagrada, uma teologia fechada, quando eu começo a identificar noções eurocêntricas, um afastamento dos saberes ancestrais de terreiro, fruto de um racismo que nos atravessa de uma forma silenciosa. Isso tudo vai acontecer nos meus estudos sobre os assuntos de africanidade, de letramento racial e as tradições afro-indígenas, que eu vou encontrar como base para a Umbanda. É aí que em 2023 inauguramos a primeira pós-graduação Lato Sensu, reconhecido pelo MEC oficialmente, chancelado pelo MEC, com um programa de conteúdo extraordinário, com as maiores autoridades intelectuais negras e de axé do Brasil, para conduzir a teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira, que a gente chama dentro da nossa plataforma de pós-graduações, EAD Ubuntu. 2024, a gente entende, então, que é a hora da teologia de Umbanda também passar por uma transformação. Estamos muito preocupados aqui com os próximos 18 anos, com os próximos 20 anos, né? Com o que vem aí, com as novas gerações de pensadores, de religiosos, de descobridores da Umbanda, da religiosidade, que precisam encontrar um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, um ambiente consciente, um ambiente que discute sociedade, que entende o valor político da religião, do terreiro, da comunidade, para além do espiritual, afetivo e místico. Então são novos tempos. Dentro de todos esses anos, eu vim vivendo todas essas etapas e essas transformações. E eu entendi que está tudo bem. A Umbanda, ela é natureza, é o culto de natureza, da natureza. A natureza ela é dinâmica, ela está em constante transformação e adaptação. Por que não? A Umbanda EAD não viveria essa naturalidade dos fatos. O conhecimento ele não é pétreo, perpétuo, ele é dinâmico. A verdade de 20 anos atrás não é mais tão verdadeira nos dias atuais. E é nisso que eu estou interessado. É nesse dinamismo que eu estou ocupado. É assim que eu entendo hoje que a Umbanda pode ser, viver, coexistir e contribuir em nossas vidas. Que a nossa vida não seja monótona, nossa vida não seja fechada num quadradinho, num terreiro único, numa única perspectiva de visão de mundo e de religião propriamente dita. Entender a Umbanda na sua pluralidade é aceitar a sua diversidade. Para isso, é necessário você romper com seus preconceitos, com seus racismos, com as suas limitações, com o seu machismo, com tantos ismos que tem em nós e que nos contagia pela relevância da força da cultura que ainda nos rege. A Umbanda, então, eu venho descobrindo o aspecto transgressor de Exu como força motriz para o nosso desenvolvimento como sujeito, como ser humano, como cidadão brasileiro também. Umbanda
uma religião afro-indígena brasileira, o que isso quer dizer? O que isso significa? Como será essa Umbanda do futuro que só pode ser ancestral? Se nós não nos voltarmos para os saberes ancestrais, perderemos completamente o controle do desenvolvimento de um tal futuro. A Umbanda está apta para lidar com essas transformações? Eu penso que sim. Agora, e o umbandista? Eu penso que é possível e eu quero contribuir com isso. E por isso nós estamos aqui hoje, diante desse novo momento da minha vida sacerdotal, religiosa, mediúnica e também professoral, como educador e profissional, em que eu, com a minha equipe, nós vamos entregar o melhor que há em nós para você viver essa experiência de conhecimento, de descobertas, dinamismo e transformação, que não há caminho de volta. Uma vez que você passar essa faixa, você só vai se desenvolver. Essa é a nova teologia de Umbanda. E aí, ficou com vontade de assistir o curso completo? As próximas aulas já estão disponíveis na plataforma da Umbanda EAD. Matricule-se clicando no link que está na descrição desse vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Esse é só o começo da sua jornada de aprendizados em Teologia de Umbanda com o Pai Rodrigo Queiroz. Te aguardo do lado de cá. Axé!